Boa noite. Boa noite, bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Já vamos dar início daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite. Gostaria de, enquanto isso, lembrá-los da água, né? Para a gente fluidificar. Então, se vocês quiserem pegar a água para ser fluidificada na hora das vibrações, ainda tem tempo, né? E vou falar um pouquinho dos trabalhos da Seara da Paz. Primeiro, vamos falar da segunda-feira, que temos o curso do Livro dos Espíritos com a Marina, a partir das 20 horas, toda segunda-feira. Se alguém se interessar, é só pedir o link, né, da aula, e a gente passa pelo celular da Seara da Paz. É só pedir lá o link que a gente passa para a pessoa. Às quartas-feiras temos o nosso PA, Passe Assistencial, pela plataforma do Meet, às 14 e às 20 horas. Também esse link pode ser solicitado pelo celular da Seara da Paz. A gente não disponibiliza porque já tivemos alguns problemas de pessoas não muito interessadas em participar do passe, né? Entrarem e, na verdade, acabaram tendo algumas atitudes não muito condizentes com o passe. Então, a gente só passa para quem solicita mesmo, tá? Às quintas-feiras temos, tanto à tarde, às 14 como às 20, o passe presencial. Lá no nosso novo endereço, na Rua Alsácia, 359. E à noite temos esse Evangelho no Lar através do Facebook, né? Que também acontece às quintas-feiras. E aos sábados nós temos o passe dos animais. Ele acontece presencialmente de 15 em 15 dias. Então, foi sábado passado, que foi dia 1º, né? E será sábado agora, que será dia 8. Desculpa, dia 8 não vai ter, aí vai ter o passe agora presencial dos animais no dia 15. Desculpa, eu me enganei. Sábado agora não temos atividades presenciais na Seara. Continuamos aí na nossa distribuição de cestas básicas e também de enxovais para as crianças. Quem também puder auxiliar, a gente agradece muito. Se não, aguardamos as orações de vocês, que com certeza vão dar muitos resultados para nós, ok? Bom, já deu a nossa hora, então vamos iniciar fazendo nossa abertura, elevando os nossos pensamentos, vamos nos ligando aos nossos mentores, vamos nos ligando ao mentor da Seara da Paz, José de Arimateia, e vamos nos ligando à Dona Norma, sua fundadora material, que agora nos auxilia na pátria espiritual. Vamos pedindo as equipes de higienização de Itaporã e Bogotá, que possam higienizar todos os ambientes necessários para que esse trabalho possa ocorrer sem interferências. E já vamos pedindo aos cruzados que, com suas telas de luz, suas telas de luz possam ser colocadas na nossa seara espiritual,
para que possamos ter nossos trabalhos protegidos. E o triângulo dourado da Seara da Paz sobre essas telas, com seu vértice voltado para o alto, fortalecendo nossa ligação com o plano maior. Vamos nos ligando ao Dr. Bezerra de Menezes, a Corrente dos Humildes, Dr. Pasteur, Dr. André Luiz, médicos e socorristas anônimos do espaço. Vamos nos ligando às correntes do Evangelho, a Ricardo, venerável de todas as fraternidades. E com ele vamos elevando mais nossos pensamentos e nos ligando a Ismael, mentor espiritual da nossa pátria. Vamos pedindo licença a esse anjo para adentrarmos seus salões dourados e podermos aí aurirmos das energias e das luzes desse ambiente para nos fortalecermos. E com ele vamos nos ligando à Mãezinha Maria, pedindo a essa mãe que nos cubra com seu manto de amor, nos protegendo e nos resguardando, encarnados e desencarnados. Com ela vamos até o Mestre Jesus. Aos pés desse Mestre vamos nos colocando, depositando aí todas as nossas angústias e incertezas, pedindo licença. Vamos com ele até o Pai da Vida, pedindo a esse Pai que possamos iniciar nossos trabalhos de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o Evangelho de hoje, ele é o capítulo 23, se chama Estranha Moral. Dentro dele temos: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e irmãos, deixai que os mortos enterrem seus mortos, e eu não vim trazer a espada, mas a divisão. Eu vou ler aqui um trechinho, tá, gente? Porque esse tem até a parte que eu gostaria mais de ler, que é eu não vim trazer a paz, mas a divisão, mas ela é tão longa, então eu vou ler aqui a parte do abandonar pai, mãe e irmãos. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por causa de meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Isso é Mateus capítulo 19, versículo 29. Disse então Pedro: quanto a nós, viste que deixamos tudo que vos seguimos. Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, não haverá quem deixe casa, ou pai e mãe, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, sem que receba muito mais ainda neste mundo e a vida eterna no século que virá. Lucas capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me antes dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso ir em busca do pensamento, que evidentemente era este.
os interesses da vida futura sobrepõem os interesses e a todas as considerações humanas, porque a vida futura está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renunciar à própria família seria uma negação dela. Além disso, no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria que vemos hoje, não temos concretização dessas máximas. Censura-se um filho por ser pai, por deixar pai, mãe e filhos, mulher, filhos, irmãos, para marchar na defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o mérito de afastar-se das doçuras do lar, dos abraços de amizade, para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não cria a obrigação de a filha deixar seus pais para seguir seu esposo. O mundo formiga de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não são quebradas por causa disso. O distanciamento não diminui nem o respeito e a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura em relação aos filhos. Portanto, vê-se que, mesmo se tomadas ao pé da letra, salvam a palavra odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento paterno de ternura, e ganham ainda mais razão de se tomadas na essência. Elas tinham como finalidade mostrar, através de uma hipérbole, o quanto era imperioso ocupar-se da vida futura. Além disso, essas expressões deveriam ter sido menos chocantes para um povo e uma época em que, devido aos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais adiantada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A separação é até necessária para o progresso, assim como há raças, há famílias, elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão sendo encaradas aqui apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz-nos ver de um plano mais elevado, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os dos espíritos e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo, que se fortificam na vida espiritual com a depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 7, número 18 e capítulo 14, número 8. São frases dos outros capítulos do Evangelho, tá? Bom, a palavra, o tema do texto, né, moral estranha, já diz tudo, né? A gente vai ler aí um pouco, até difícil de entender esse texto por conta dos dizeres, né, que não condiziam muito com o que pregava Jesus, que era todo amorosidade e todo docilidade, né? Então, eu vou até usar uma frase aqui de Paulo, que ele escreveu para os Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que ele fala: a letra mata e o espírito vivifica. Então, a letra é a escrita, né? Tem sido o casulo que vem mantendo guardada a essência dos ensinos ao longo dos séculos. Faz-se necessário, no entanto, que se realize o trabalho de extrair o espírito da letra. E assim nós vamos, durante séculos e séculos, tentando desvendar o que Cristo nos deixou de lição quando esteve conosco, né? Porque nós ainda estamos presos à letra. E a letra mata, ou seja, se a gente for só atrás da letra, mas mais do que isso, então, voltando um pouquinho ao
que Jesus fala, né, nesse capítulo, a gente vai ver que não tem a ver com o que ele pregava realmente. Mas a gente vai entender essa moral estranha e descobrir que tem tudo a ver com o que ele sempre falou, né? A gente inicia com esse capítulo com uma frase assim: quem não odeia seu pai e sua mãe? Vinda de um ser como Jesus Cristo, né? Que era pura docilidade, né? E sem discutir as palavras, porque o odeia aí entra muito forte, né? E se você for ver, a tradução é ama menos, não é odeia, né? Então, sem discutir muito as palavras, né? Para não entrarmos em debate logo desde esse início, né? A gente tem que procurar aqui o pensamento evidente de que os interesses da vida futura são os que prevalecem sobre todos os interesses e considerações humanas. Ou seja, para a gente não se prender ao agora, né? A gente ter uma visualização do que é a vida futura. E a vida futura é a espiritual, a elevação do nosso espírito, né? Então, Jesus, ele sempre foi muito enfático em tudo que ele falava e firme, né? Porque ele precisava, de alguma forma, romper com as raízes que ainda prendiam os homens naquele tempo, desde aquele tempo, e até hoje prendem, né? Então, formigam no mundo, acabei de ler aqui, né? Casos em que são necessárias as mais penosas separações, nem por isso as afeições se rompem. Então, ele tinha que ser enfático na separação de pai e mãe e filhos, porque o que necessitava ser visualizado era a ligação espiritual desses seres, né? E não necessariamente eles estarem juntos no mesmo local, na mesma comunidade, né? Então, a gente tem que olhar desta forma essa separação, né? Lá no texto também fala, né, que por exemplo, a mulher ou o homem, né, deixam seus lares, pai e mãe, e vão formar uma outra família, e muitas vezes longe, né, da família deles mesmos, né? Isso não impede deles manterem suas afeições ainda fortes, né? Fortificadas. Só houve uma mudança de espaço físico, material, né? Mas o espiritual, a ligação espiritual continua, a afeição, o amor continuam da mesma forma, né? Então, é nisso que a gente tem que se basear. Que a gente, quando tiver um propósito, principalmente pelo Cristo, pela obra divina, pelo bem do outro, a gente deve sim ir atrás desse propósito e deixar nossos pais, nossos filhos e irmãos, irmãs, porque eles estarão aqui dentro da gente no coração. Não necessariamente precisamos estar fisicamente juntos, ok? Mas não podemos deixar os propósitos divinos sermos impedidos de ir atrás dos propósitos da vida maior por conta de não nos separarmos fisicamente dessas pessoas, tá? Então, de forma alguma, Jesus está negando o honrar pai e mãe, né? Como disse também no texto que eu li. Ao contrário, ele fala que as afeições continuam, né? Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 58, diz, referindo-se a essa passagem,
Que abandonar é renunciar. É renunciar o quê? É renunciar a estar junto, né? Desde que meus pais muitas vezes não comungam até com os meus propósitos de vida, né? Na verdade, com os propósitos dos ensinamentos do Cristo, é muito óbvio que eu também tenha que renunciar esse caminho deles, né? E eu tenha que buscar o meu, né? Então, se eles não comungam comigo da intimidade dos filhos, do Cristo, desculpa, se eles não comungam comigo na intimidade do Cristo, a gente tem que renunciar à felicidade de vê-los comungar conosco o divino banquete da Boa Nova. Mas isso não quer dizer que você precise abandoná-los. Simplesmente a gente não pode renunciar às nossas convicções cristãs, tá? Isso tem que ser mais forte do que tudo, porque é esse o nosso propósito de vida, né? Jesus lembra, agora mudando um pouco de frase, né? Jesus lembra aqui qual é a verdadeira vida. É a vida do espírito, livre do corpo físico, como sempre sendo bem enfático para provocar as considerações dos costumes da época. O respeito não pode ficar circunscrito à matéria. Do que nós estamos falando aqui é deixai seus mortos enterrar os seus mortos, né? Por quê? Porque a gente fica presa na matéria. Claro que a gente não vai deixar de enterrar os nossos mortos, né? O carinho, né? Isso. Mas a gente tem que lembrar que a verdadeira vida é a vida do espírito. E ele livre do corpo físico. Então, na verdade, aquele corpo está inerte ali, ele não tem mais vida, né? A vida já está acontecendo na pátria espiritual. Então, não é que nós vamos desrespeitar, mas para a gente não se prender ao material. O material, então, a gente chora, né? Chora, se desespera num caso de morte. E a gente tem que pensar e tem que isso interiorizar, né? Que ali está um corpo. A gente vai sentir saudade, a gente vai sentir falta, mas é um corpo inerte. O espírito já está livre e vivenciando a pátria espiritual e aguardando por nós, talvez, nessa pátria espiritual, tá? Então, para a gente lembrar que o respeito não fica circunscrito àquele corpo ali. A gente olha ele e vê nossos familiares, nossos entes queridos, mas o espírito já nos aguarda do outro lado, tá? E finalmente, rapidinho, né, que nós já estamos em cima da hora, vou falar um pouquinho do não vim trazer a paz, mas a espada. Ele fala aí, na verdade, que Jesus está dizendo aí, que a sua doutrina, o que ele veio nos ensinar, na verdade, traria muita, como que fala, muitas dissensões, muitos conflitos, né? Então, esses conflitos é que são a espada. Mas para essa doutrina, esse amor, essa mudança total que Jesus nos trouxe de comportamento, ele realmente ia trazer muita mudança. E haja visto, hoje a gente ainda tem um pouquinho mais de movimentação com relação a essa doutrina de Jesus, mas haja visto o que os cristãos viveram na época de Jesus ou pós-Jesus, né? Quando se declaravam cristãos, né? Então, a gente sofre hoje, mas o que sofreram lá,
atrás, né? Quem vivencia mesmo o Evangelho do Cristo, né? Então, quem era morto, quem era os cristãos que eram degolados ou feitos de outras formas, eram mortos, eles realmente vivenciavam a doutrina de Jesus. Então, lá sim se viveu o conflito real, né? A gente hoje aqui já está só colhendo as sementinhas do que eles plantaram lá, né? Joana de Ângeles nos diz que a estranha moral de Jesus veio como uma espada para separar a mentira da verdade. A posse violenta da conquista honrosa. Nos lares, veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça, que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto, com lutas íntimas pela não aceitação por parte de entes mais queridos da nova escolha feita. Exemplo disso foi o Paulo de Tarso, né? Que foi rejeitado pela família e tido como louco pelos seus companheiros de tribuna quando resolveu assumir a doutrina de Cristo, né? A doutrina de Jesus não trouxe mesmo a paz, pois surgiram opositores ferrenhos ontem e hoje, tais os detentores do poder, os exploradores da credulidade geral, os usurpadores de bens e de recursos, os perseguidores dos ideais e de elevação humana. Entretanto, os maiores opositores estão no íntimo de cada um de nós. São mais difíceis, pois é necessária a espada da decisão para superá-los e deles nos libertarmos. Então, eu queria aqui, o Pastorino, ele fala em duas espadas, a exterior, que é essa luta diária que a gente tem com o outro, né, para a gente se colocar e se aperfeiçoar como os cristãos, e uma espada muito mais contundente, que é a espada interior. Então, Jesus veio à Terra para abrir novas perspectivas ao ser humano, mudança de atitudes e hábitos para o bem. Num primeiro momento, conflitos, desavenças, incompreensões. Os novos conceitos chocam-se com as concepções antigas dentro de nós, né? Então, essas novas concepções de Jesus trouxeram o quê? A espada dentro de nós, porque a gente tem que brigar com os nossos bichos interiores, né? Com as nossas crenças interiores, para a gente poder se modificar com a nova perspectiva de vida que temos aí através da cristandade, né? Então, essa espada, eu diria que mais ferrenha do que a externa, porque a partir do momento que internamente você já se posicionou, o externo fica muito mais fácil, porque você vai levar à frente o que você tem dentro de si. Mas essa espada interior, que veio nos modificar, que veio cortar os nossos egoísmos, os nossos sentimentos ruins, os nossos baixos pensamentos, né? Tudo que a gente não tem e todas as convicções que não condizem mais com o Cristo, o que o Jesus trouxe para nós, né? Essas são as mais difíceis da gente enfrentar. Essa espada é a que está lá dentro e é a que mais
difícil da gente conseguir modificar, né? Então, o homem vai ter que lutar muito dentro de si mesmo contra o homem velho que ele tem dentro de si, né? Para poder produzir transformações significativas em seu ser. Então, eu diria assim, que a gente tem que se preocupar menos com o exterior e mais com essa espada interior que faz com que a gente tenha essa luta interna, né, para nossa mudança. Essa é a mais importante, porque depois que a gente já está com nossas convicções, com os nossos novos caminhos dentro de nós firmados, o que está externo só vai assimilar o que a gente é. Então, teremos ao nosso redor, ou não, né? Mas teremos aquilo que nós temos de convicção dentro de nós. Então, o importante é essa espada aí de dentro, ganhar a luta através da doutrina do Cristo Jesus. Então, vamos lá fazer nossa... Me estendi bastante, né? Mas que é um assunto, é um tema muito, como chama, né? Moral estranha, né? Um tema muito complicado. E se a gente pode passar horas e horas aqui tentando explicar cada um dos itens ali para a gente conseguir iluminar nossa mente com relação a essa moral estranha, tá? Mas vamos lá, então, vamos fazer nossa vibração, nossos agradecimentos. Vamos elevando os nossos pensamentos novamente a essa espiritualidade maior, pedindo que ela possa fluidificar nossas águas, para que possamos, depois de finalizado esse evangelho, nos reabastecer do medicamento da alma que vem dentro desta água. E assim, vamos abrindo os nossos corações e vibrando por todo o nosso planeta, vendo uma luz rosa muito amorosa envolvendo todo esse planeta Terra, trazendo paz, serenidade, harmonia, que essa luz de amor possa penetrar a mente de todos os dirigentes deste planeta, para que possamos viver a amorosidade do Cristo, que ela possa percorrer cantos e recantos onde há qualquer necessitado, que ele possa ser amparado por essa amorosidade. Vamos trazendo essa luz para todos os templos religiosos, fortalecendo a fé e as atitudes dentro da doutrina cristã. Que ela possa principalmente estar na nossa seara, iluminando nossos dirigentes, trabalhadores, assistidos, colaboradores, todos aqueles ligados de alguma forma à nossa seara. Pedimos licença para trazermos essa luz amorosa até nossos lares, que ela possa percorrer todos
cantos e recantos da nossa casa, trazendo paz e harmonia ao nosso lar. E assim, vamos levando nosso pedido mais íntimo ao Mestre Jesus. Lembrando sempre que seja feita a vontade do Pai, que tudo sabe. E assim vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecendo a Jesus por todo o seu ensinamento, nos comprometendo com Ele a cada dia mais seguirmos seus passos de luz. Vamos agradecendo a Mãezinha Maria pelo amparo, pela proteção. Vamos agradecendo a Ismael, pedindo a ele que ilumine a mente dos dirigentes do nosso país, nosso povo, principalmente nesse momento de dissensões, de conflitos, que a paz possa reinar sempre aqui. Vamos agradecendo a Ricardo e todas as suas fraternidades, as equipes do Evangelho, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Dr. Pasteur, as equipes de higienização e aos cruzados pela limpeza e proteção dos locais necessários ao nosso trabalho. Vamos agradecendo a Dona Norma e a José de Arimateia por mais uma vez estarmos nesta abençoada casa espiritual. E vamos agradecendo aos nossos mentores, pedindo licença, vamos nos despedindo, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, salve Cristo Jesus. Uma boa semana a todos. Vamos refletir bastante sobre o Evangelho sempre e fazer nossa mudança interna necessária. Boa noite.